Muito bem. Saúdo a todos, um abençoado dia para todos. Muito bom ter vocês conosco neste estudo bíblico distrital desta quarta-feira chuvosa, acinzentada, né? Aqui no Rio de Janeiro. Bem, Macaé está bem chuvoso, imagino que no Rio também, né? Mas seguramente que é mais um dia em que temos bênçãos de Deus para a nossa vida. Que bom ter você aqui conosco, que bom podermos ter este momento nesta manhã. E nós iniciamos este momento em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto todos estão chegando, eu vou começar com uma canção, Senhor Te Quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero
Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Muito bem, vamos aqui iniciar com a leitura que nos cabe, a leitura que foi a leitura do Evangelho, né, deste domingo, que foi o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 até 44. Como nós cantamos, como nós ouvimos aí na canção, queremos ouvir a voz do Senhor. Este é o momento em que o Senhor nos fala. E o Evangelho diz assim: E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. E eu inicio essa nossa reflexão com uma breve história. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço na travessia das cataratas do Niágara, que faz divisa entre os países do Canadá e os Estados Unidos. E o homem atravessou neste cabo de aço, andando como se fosse numa espécie de corda bamba. Ele foi, ele voltou, e havia uma multidão que, extasiada, aplaudia aquele ato corajoso. Então, eis que o homem, ele se aproximou de uma mulher e perguntou a ela: Você acredita que eu posso atravessar novamente? E ela disse: Sim, acredito. E ele perguntou mais uma vez: Você acredita que eu sou capaz de atravessar levando um carrinho de mão? Sim, acredito. E ele perguntou pela terceira vez:
Você acredita que eu posso atravessar o cabo de aço levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Acredito. A mulher continuou acreditando nele. E então ele fez a última pergunta. Você poderia entrar neste carrinho de mão? E ela respondeu, de jeito nenhum. Esta pequena história ilustra um pouco a respeito da confiança que nós podemos ter ou deixar de ter nas pessoas, em alguém. Somos seres que possuem dificuldades para confiar. E seguramente você já teve a sua confiança em alguém quebrada. E quando a confiança é quebrada, é muito difícil que ela seja recuperada. Nós temos dificuldades ao longo de nossa vida e não precisamos deste exemplo extremo ilustrado na história que contei para entendermos que temos dificuldades de confiar. Temos dificuldades de confiar no outro. E eu não sei se talvez por isso, quem sabe seja, um outro discurso, uma outra espécie de confiança costuma emergir e está em voga, está presente em nossa vida. Essa espécie de confiança, ela está presente em muitos livros que são os mais vendidos das livrarias. Esta espécie de confiança também está presente em muitos discursos destes youtubers, dos influenciadores digitais. Essa espécie de confiança está presente nos discursos dos coaches, né? Dos treinadores, dos técnicos, daqueles que querem ensinar como nós devemos viver a nossa vida. E essa espécie de confiança também está presente nas músicas e tudo isso é muito atraente para nós. Talvez vocês lembrem de uma canção do Renato Russo que dizia exatamente assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Ora, quantas vezes nós não ouvimos este discurso? E sejamos sinceros, quem nunca quis seguir esta recomendação? Quando nós falamos com motoristas, por exemplo, né, quem dirige sabe muito bem como é isso. Nós temos dificuldades de entregar o nosso carro nas mãos de alguém. Até mesmo quando emprestamos o carro ou deixamos com algum familiar, um amigo próximo, nós ficamos assim meio, né, ressabiados. E quando vamos do lado, então, né, no banco do carona, aí os maridos e esposas costumam ter um certo problema quanto a isso, não é mesmo? Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades de confiar no outro. Nós nos sentimos mais seguros quando estamos no volante, quando estamos no controle das coisas. Meus amados, a leitura que eu fiz há pouco, ela trata exatamente deste tema da confiança. E ela está subdividida basicamente em duas partes. E Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, Jesus está a todo momento querendo ensinar a todos os cristãos, a sua igreja, a mim e a vocês. E primeiro Jesus vai dizer em quem nós não devemos confiar ou como nós não devemos confiar. E num segundo momento, Jesus vai falar, vai trazer um exemplo muito belo de como devemos
confiar? Vejamos o primeiro momento. Jesus, mais uma vez, traz como um mau exemplo os religiosos de sua época, os escribas. E o texto diz, né? Jesus diz: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. E aí, se a gente não tiver assim uma noção do contexto, nós podemos assim achar meio estranho esse discurso de Jesus. Porque, esperem aí, eles eram religiosos. Que mal teria em religiosos usarem vestes talares? Na igreja luterana, os pastores não usam vestes talares? Que mal teria em eles quererem serem saudados nas praças? De repente, eles eram homens que gostavam de socializar? Que mal teria em buscar os primeiros lugares nas sinagogas? Nós não reclamamos que o povo muitas vezes quer sentar nos últimos lugares nas igrejas? Que mal teria em fazer longas orações? Hoje nós reclamamos que as pessoas não oram. O problema é que as aparências enganam. Os escribas eram modelos para a sociedade, o mais alto grau de exemplo de pessoas que eram tementes a Deus para muitos. Mas na realidade, eles não confiavam tanto assim em Deus. Eles confiavam muito mais em suas próprias ações, em suas próprias obras. E para piorar, seguindo o texto, Jesus diz que eles devoravam as casas das viúvas. Ou seja, eles viviam das doações, da ajuda de outras pessoas e pouco se importavam se essas pessoas tinham condições de ajudá-los ou não. Mesmo viúvas, eles exploravam elas. E aí Jesus faz um movimento assim que pode ter soado muito estranho nos ouvidos da época, porque os escribas estavam num alto patamar, né, de consideração, e os cobradores de impostos estavam aqui, porque eles cobravam impostos excessivos, eles eram homens inescrupulosos, eram homens desonestos e queriam explorar muitas vezes o seu próprio povo. Jesus iguala os escribas dos piores homens da época, dos cobradores de impostos. E Jesus arremata este primeiro exemplo que nós não devemos seguir, dizendo palavras de juízo. Ele diz: estes sofrerão juízo muito mais severo. Muito mais severo. O recado, portanto, meus irmãos e irmãs, aqui é direto e reto para nós. Não sejam como os escribas. Não confiem em si mesmos. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, o nosso destino será o juízo e não a salvação. Mas o texto prossegue e nós nos deparamos com a segunda parte, em como nós devemos confiar na figura da oferta da viúva pobre. E é um texto conhecidíssimo, é um texto que nos ajuda até mesmo neste mês de novembro a falarmos de ofertas. É um mês que oficialmente, muitas vezes esse tema, que por vezes é polêmico, ele é tratado em nossas igrejas. E nós sabemos que é um tema tão importante, né? E o exemplo da viúva é o melhor possível, porque a viúva, ela nos traz uma questão de proporção. Quer dizer, não é a quantidade, não é o valor que nós ofertamos a Deus, mas sim
a proporção, né? Se nós ofertamos muito, mas nós temos muito, isso não é exatamente uma grande oferta diante da oferta da viúva que ofertou tudo o que tinha. Este é o recado mais tranquilo de compreendermos aqui. É o que está, digamos assim, na superfície do texto. Nós não precisamos ir muito longe para atestarmos isso. Jesus diz lá ao final, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, e ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, se nós ficarmos apenas neste quesito de ofertas, nós não iremos aproveitar toda a profundidade que esse texto nos traz. Tudo bem, este texto pode ser utilizado para falarmos de ofertas. Não é esse o meu ponto. O ponto é que este texto diz muito mais para nós. E nós precisamos lembrar qual era a condição da viúva naquela época. Ser viúva hoje seguramente é algo ruim, pois as mulheres não querem perder seus maridos, ou, até falando e vice-versa, os maridos não querem perder suas mulheres, né? Agora, naquela época, as mulheres saíam da casa de seus pais apenas para casar. As mulheres não poderiam exercer atividade profissional. E se elas viessem a perder seus maridos, seu marido, o que acontecia com estas mulheres? Elas só poderiam obter sustento diante de doações de pessoas que fossem solidárias à situação delas, porque não havia ajuda, não havia INSS, não havia pensão. E então essa viúva que não tinha sustento, que não tinha renda, oferta tudo o que tem. Das duas, uma, né? Ou essa mulher, ela não batia muito bem, ou ela confiava em algo que poucos enxergavam. E nós sabemos que a mulher não era nenhuma maluca, pois ela é elogiada por Jesus. Na leitura do Antigo Testamento deste domingo, nós também temos um outro exemplo de uma outra viúva lá no texto de 1 Reis, que é a viúva de Sarepta. E aquela viúva também passa dificuldades, também passa necessidades. O texto diz que ela e seu filho têm pouquíssima comida. E o profeta Elias chega à casa daquela mulher e pede comida ainda, que era ali um punhado de farinha, um pouco de azeite. A situação daquela viúva era tenebrosa ao ponto dela falar ao profeta: nós iremos comer isso e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Mas, ainda assim, diante do pedido de um profeta de Deus, a mulher não titubeou. Ela confiou. Ela entregou o seu alimento ao profeta. Qual foi a consequência da confiança que tanto a viúva da oferta pequena quanto a viúva de Sarepta tiveram? O que aconteceu com aquelas mulheres? A viúva da oferta, nós não temos assim uma grande propriedade para falarmos o que aconteceu com ela depois, mas nós podemos observar que ela é uma das poucas pessoas a serem elogiadas pelo próprio Filho de Deus. E a viúva de Sarepta? Diz o nosso texto que ela, seu filho e o profeta comeram por muitos e muitos dias. E eu destaco assim uma frase que fica assim tão forte naquele texto e que diz assim para nós: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou.
a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou. E vejam só, meus amados, aquelas viúvas sequer têm seus nomes lembrados, mas elas estão em alto patamar no que se refere à confiança. Elas confiam em alguém que de fato pode ajudá-las. Elas confiam em Deus e não se decepcionam por isso. Queridos irmãos e irmãs, confiar não é uma tarefa fácil. E nós podemos dizer que a própria Bíblia atesta isso e até de certa forma nos traz assim um apoio em desconfiar do outro. Porque lá no Salmo 146, versículo 3, o que nós lemos? Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens. Mas deixa eu falar algo que nós não podemos confundir. O antídoto para a desconfiança no outro não é confiarmos em nós mesmos. Não, de maneira nenhuma. Pois a mesma falha que o outro tem, nós temos. Os pecados que fazem com que o outro falhe conosco também estão em nós. Se nós não podemos confiar no outro, nós não podemos confiar em nós mesmos. O problema é que nós também temos dificuldades para confiar em Deus. Não adianta a gente se revestir de uma camada religiosa dizendo, não, eu sempre confio em Deus. Nem sempre. Nós temos dificuldades nesse sentido. De certa forma, ateus e religiosos não são tão diferentes no quesito confiança. Porque enquanto os ateus confiam em seus pensamentos, em suas ideias, não há Deus, a gente tem que viver essa vida e pronto, acabou, e as nossas ações aqui. Os religiosos, muitas vezes, vão confiar mais em suas ações, como o exemplo dos escribas, do que em Deus. E o religioso ainda poderá fazer algo pior do que o ateu. Porque o ateu fica lá na dele, mas o religioso irá utilizar das suas obras para barganhar com Deus. Olha só, Senhor, se eu estou fazendo isso, eu mereço, então, ter um tratamento diferenciado. Eu mereço receber benesses, bênçãos do Senhor. E aí, diante deste pensamento de barganha, vale muito a pena trazer à tona o que C.S. Lewis nos diz aqui em seu livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: cada uma de suas faculdades, sua capacidade de pensar e de mover os lábios a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente ao serviço dele, não poderia lhe dar nada que em certo sentido já não fosse dele. Quando alguém diz que está fazendo alguma coisa para Deus ou dando alguma coisa a Ele, eu vou dizer a você o que isso se parece. É como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse: pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário. Queridos, não há nada que a gente dê a Deus que já não seja dele. Agora, pense, puxe da sua memória, quais foram os momentos em que você mais confiou em Deus? Tente lembrar. Eu não sei você, mas no meu caso, eu tenho consciência de que os momentos em que eu confiei mais em Deus foram os piores momentos. Foram os momentos mais difíceis de minha vida. Mas então você tem uma grande capacidade de confiar. Não. Porque a força
a capacidade para confiar em Deus não veio de mim, veio dele. Ele nos concede a capacidade para confiar. Ele nos concede a confiança nele. Queridos, as viúvas eram tão dependentes de Deus quanto os homens que ofertaram grandes quantias, quanto os escribas. Não há diferença entre ninguém. Nós também somos tão dependentes quanto todos eles. De nada adianta o trabalho se não tivermos saúde. E quem nos dá saúde é Deus. De nada adiantam os bens, porque os bens, as riquezas deste mundo ficarão aqui. Nós iremos morrer e nós não iremos levar nada. De nada adianta a aparência religiosa se o nosso coração não estiver verdadeiramente com Deus. Confiar em Deus poderá ser por vezes algo até tranquilo, mas em outros momentos não será. Quando a nossa conta bancária estiver zerada ou estiver no negativo, quando a nossa despensa de casa estiver vazia, nós teremos muito mais dificuldades. Muitas vezes nós teremos a sensação de que estamos atravessando em uma corda bamba, em um cabo de aço, como na história do início. Ou quem sabe nós teremos a sensação de estarmos dentro de um carrinho de mão sendo puxado por alguém nessa corda bamba. Mas nós não devemos nos desesperar, nós não devemos temer, porque seguramente haverá alguém levando esse carrinho. E não será uma pessoa em quem nós não podemos confiar, mas o próprio Deus, o nosso Senhor. E eu finalizo esta nossa reflexão citando o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Estimados irmãos e irmãs em Cristo, Deus não poupou o seu único filho por nós. Nós podemos confiar inteiramente nele. É nele em que nós podemos confiar. E nós jamais sairemos decepcionados. Como a viúva de Sarepta, né? Nós poderemos declarar: a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou. Deus sempre estará conosco, ainda que muitas vezes não o percebemos este fato. Podemos confiar nele. Vamos cantar mais uma canção e depois faremos a oração, ok?
santo Deus, tu és santo, tu és santo Deus. Vamos falar com Deus em oração. Temos aqui alguns pedidos especiais. Deixa eu só tirar isso. Aí. Vamos orar pela família do senhor Iraci Gerhard. O senhor Iraci faleceu ontem à noite e ele era pai do Cícero, que é membro em Volta Redonda. Vamos orar também pela família do pastor Carlos Williams, que também faleceu. Era pastor em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Vamos orar por todos estes enlutados. Também o pastor Martiniano pede para orarmos pelos idosos e enfermos de Nova Iguaçu, também pela Isabel. E um pedido aqui da nossa missão de Macaé é para a conclusão da compra do terreno, que todos aí que têm alguma noção sabem dos percalços que temos passado e já dura 1 ano essa compra, né? Esperamos que este mês consigamos concluir esta compra, ok? Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade de podermos ouvir a Tua Palavra, pela oportunidade de termos estes estudos devocionais, de podermos estar juntos, ainda que de maneira remota. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela noite que passou. Te agradecemos pelo fato de que mesmo diante dos nossos fracassos em confiar em Ti, o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo modelo de confiança que o Senhor nos concede na Bíblia. As pessoas mais marginalizadas, mais fracas, nos menores patamares, são engrandecidas por Ti, pela confiança que elas demonstram em Ti. Senhor, muitas vezes nós pensamos de maneira equivocada, humana, e acabamos errando, acabamos deixando de confiar em Ti, acabamos tendo dificuldades. Muitas vezes queremos confiar em nós mesmos, achamos que é mais fácil, achamos que nós não iremos falhar, mas o problema é que nós somos humanos, somos pecadores, somos imperfeitos. Senhor, fortalece a nossa confiança em Ti, em todos os momentos, nos bons e nos maus. Sabemos que nos piores momentos o Senhor fortalece ainda mais a confiança em Ti. Te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo nosso distrito Rio de Janeiro, por todas as congregações. Oramos pela vida de todos os pastores, de todas as famílias pastorais. Vivemos tempos ainda de final de pandemia, já quase 2 anos, em que muitas dificuldades foram vencidas somente por conta do Teu poder, do Senhor ter nos capacitado para tal. Te agradecemos por isso também, Senhor. Outras pessoas, infelizmente, também não venceram algumas dificuldades, tiveram problemas, estão afastadas de nossas congregações. Senhor, traz de volta, utiliza-nos para que os afastados possam ser reintegrados. Oramos também, Senhor, nesta manhã, por enlutados. O Senhor Iraci, que faleceu na última noite,
lá, que era pai do Cícero de Volta Redonda. Oramos pela família, todos os familiares, amigos, membros do pastor Carlos Willens, que nos surpreendeu e faleceu de repente para todos nós, mas não para o Senhor, que sabe o que é melhor a cada momento. Seguramente que pela fé dele, ele já está com o Senhor. Mas nós sabemos que os que aqui ficam sofrem, padecem, choram. E por isso pedimos que o Senhor possa estar com todos estes que pranteiam a morte de todas as pessoas que partiram. Senhor, também oramos pelos idosos, pelas pessoas enfermas de Nova Iguaçu. O Senhor sabe, conhece a situação de cada uma delas. De maneira especial, oramos pela Isabel. Senhor, esteja com todos eles, fortalecendo, levando cura, levando amparo, levando fortalecimento para enfrentarem dias difíceis. Também oramos em favor das nossas missões aqui da região dos Lagos, Macaé. Senhor, estamos aí num processo difícil para finalizarmos a compra do terreno e pedimos que o Senhor possa nos abençoar para concluirmos essa etapa e que o Senhor continue nos abençoando nas outras, de construção, de planejamento, para que de fato a sua palavra continue a ser pregada aqui e que ela continue sendo pregada em todo o Distrito Rio de Janeiro, em todo o nosso país. Por tudo isso, querido Deus, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Vamos finalizar com a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Grato pela companhia de todos, um abençoado final de manhã, um abençoado dia. E na semana que vem voltamos com mais um estudo bíblico distrital às 9 horas da manhã. Que todos nós possamos nos reencontrar, já terá um novo colega aqui e que todos possam também acompanhar este outro estudo. Grande abraço a todos, abençoado dia, abençoada semana.